eu comecei a dar aula. Com 16 anos? Com 16 anos. Uma escola lá em Alphaville, chama Primeiro Passo. E essa escola existe até hoje, é uma rede, né? E a minha prima frequentava a mesma igreja que a dona estava abrindo a escola em Alphaville, a filial em Alphaville, e falou, tô precisando de gente e tal. E eu fui lá como para fazer estágio, porque eu estava no 2º ano de magistério. Eu falei, quero ser ou assistente, o que seja, para eu pegar a experiência, né? Aí fui lá para entrevista, a mulher gostou de mim. Aí passou um tempo, ela falou, viu, uma professora que tinha contratado desistiu, deu para trás. Você quer assumir a sala de 3 anos? Eu, claro! Voltei para casa, desesperada. Meu Deus, o que eu fiz? Que eu tô 16 anos. E sabe quem foi o meu primeiro aluno dentro da minha sala? Sabe o Luiz Ricardo do SBT? Sei. O filho dele era meu aluno. Nossa. Aí eu tremia mais ainda. Meu Deus, famoso, se der ruim, o que eu vou fazer, né? Nossa, mas eu sempre fui muito responsável. Eu acho que talvez por ser a irmã mais velha, ter irmãos mais novos, eu sempre fui muito certinha, muito responsável. Então, quando eu assumi a sala, eu falei, vixe, agora é para valer, né? Porque quando a gente é auxiliar, a gente só fica lá na posição de aprendiz, né? Eu falei, não, agora eu tenho que assumir. Então, minha mãe me ajudou muito, né, nessa época, fazer planejamento de aula, atividades, decorar a sala, não sei o quê. E as professoras, colegas minhas também. Eu sabia que era o meu primeiro ano, pelo amor de Deus, me ajuda. Foram super gentis. Então, isso fez eu crescer demais, né? Porque 16 anos, o meu primeiro emprego. Mas ali eu já sabia que eu não queria ser professora, porque eu trabalhava demais. Minha mãe é professora também. E eu acabei sendo professor também. Tá vendo? Tá no sangue, não tem jeito. A gente tenta fugir, né? Minha irmã até hoje é professora. Meu pai deu aula também. Mas a gente ama, né? O problema é o... Aqui entre nós. Adorei a não quero ser mais professor. Dar palestra é legal. Um curso assim. O dia a dia é puxado, né? Nossa! Não, mas e eu dava aula de desenho ainda. Mas se fosse super bem remunerado, você não acha? Eu não sei, viu? Era um desgaste absurdo. Exato. Mas, pra mim, eu acho que se fosse muito bem remunerado, eu conseguiria fazer. Eu gosto, mas o que eu não gostava é que era um curso anual, então era muita. Era um compromisso muito grande. É verdade. Por exemplo, eu já dei palestra, já dei workshop, aí eu acho legal, você vai lá, o pessoal tá afim, você faz uma coisa agora. Engajado, né? Que idade que você deu? Era curso de desenho, de ilustração, de pintura, então era tudo de 14 a gente. E eu comecei com 18 também. Olha, que 17 para 18. Então era gente mais. A maioria era mais velha que eu. Nossa, dei aula que durante incrível. uns 17 anos. Né? Meu Deus! É diferente, né? O meu ramo sempre foi educação infantil e para mim tem algo sobre os primeiros anos da vida da criança que é tão fascinante. Eles mudam tão rápido. Então eu gostava e é uma curiosidade de ver absurda, né? Eles estavam prontos, disponíveis. E eles são apaixonados pelos adultos. Se você está interessado neles, eles têm essa troca. Eu não sei, eu acho que eu não gostaria de dar aula para adulto, porque você tem que... É um esforço, você tem que conquistar ali. A criança é muito fácil de conquistar. Não. Então eu gostava muito, muito, muito. Só que eu sempre pensei assim, por isso que eu falei, eu acho que eu tenho essa junção da minha mãe e do meu pai, porque meu pai, minha mãe sempre trabalhou na prefeitura. Quando chegou a idade, né, com 18 anos, eu estava ganhando pouco lá na escola. Aí minha mãe trabalhava na prefeitura, eu falei, eu vou prestar concurso, porque pelo menos se eu trabalhar lá, vou ganhar bem, vou ter benefícios. Meu pai ficou louco. Meu pai ficou muito bravo. Isso porque ele não fazia parte do dia a dia. Mas quando minha mãe falou, a Flávia tá pensando dele. De jeito nenhum. Não vai. Daí minha mãe, como não? Vai ganhar bem, vai não sei o quê. Ele não, porque se ela entrar ali, ela não vai sair dali. Ah, é? Ele falou, se ela entrar no serviço público lá, ela vai se acomodar. E ela não vai sair dali. Isso foi a visão dele. Não é que é a verdade. E não tem nada de errado ser o servidor público. A gente precisa dessas pessoas. Mas a visão dele de empresário, de empreendedor, falou... Não, é muito cedo para ela se acomodar. Ela precisa viver e né, experienciar a vida. Eu fiquei chateado. Pô, queria ganhar um pouquinho mais para minhas prestações nas lojinhas.
Mas ele tinha razão, né? Principalmente naquela idade. Depois, quando você sabe o que você quer, se você quer fazer uma carreira, né? Prestar o concurso. Mas ele tinha... Pra mim, eu achei que ele tinha razão depois, né? Na hora eu fiquei brava. Eu esqueci, mas... Eu sabia que eu não queria ser professora já dando aula ali. Você sabia o que você não queria. Você não sabia o que você queria, mas você já sabe... Exatamente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem é saber o que não quer, não né? Quer, é. E isso que você está falando é muito forte em mim também, porque eu via meu pai, que trabalhava numa empresa, e ele... Não vou te falar que ele odiava, mas eu via a cara de cansaço e ele não tinha prazer no que ele fazia, porque ele ficava contando os dias das férias dele, do final de semana, e chegava cansado, não sei o quê. Eu falei, eu não quero trabalhar. Eu associei trabalhar de terno e gravata, que meu pai trabalhava de terno e gravata uma época. Então eu associei, eu não quero trabalhar num lugar que tenha que usar terno e gravata e tem esse horário fixo, assim. Então eu fiquei com isso na minha cabeça. E a minha vida inteira, pouquíssimas vezes eu trabalhei assim, com um horário muito fixo, certinho, de bater cartão, entrar, sair e tal. Eu tenho dificuldade com isso também. Eu não tinha dificuldade, mas eu lembrava desse sofrimento do meu pai. Né? Eu não queria, assim. Me lembrava de coisa ruim.